Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar. E antes do assunto de hoje, eu gostaria de desejar a vocês um feliz 2022, esse primeiro vídeo do ano, beleza? Vocês já sabem que no final do ano, início de ano, a gente diminui um pouco os ritmos aí, né, na gravação dos vídeos e tal, mas esse como primeiro vídeo do ano eu gostaria de desejar a vocês que estiveram comigo nessa jornada de 2021, né, até hoje aqui no canal, um feliz ano novo. Nós estamos num cenário melhor aqui da pandemia, né, com vacinas e tal, então assim, sabemos que melhoramos, né, dentro do contexto que nos preocupa bastante, é isso? E espero que nesse ano de 2022 nós tenhamos novas realizações, que nós consigamos fazer coisas novas e que vocês sejam muito abençoados nesse ano. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos continuar nossa jornada aqui no canal. Muito obrigado a você que está inscrito no canal, muito obrigado a você que tem divulgado o canal. Se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente todos nós nessa nossa viagem aqui, pessoal. Muito bom. Bom, seguinte, nesse vídeo de hoje a gente vai dar sequência no último assunto que nós tratamos aqui, né, no último vídeo, que é o desenvolvimento mobile utilizando o Android Studio. Então, na primeira aula dessa playlist, a gente aprendeu como instalar o Android Studio, como configurar, como abrir, né? E agora aqui, ó, já estou com o Android Studio aberto, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito simples aqui no início, já para você aprender a configurar o seu ambiente de desenvolvimento, tá? Bom, você vê aqui o seguinte, ao abrir o Android Studio, ele me mostra aqui o projeto recente que foi, né, ou os projetos, né, recentes que foram abertos aqui para trabalhar. Muito bem, uma coisa que você pode fazer é organizar o seu projeto, os seus projetos aqui. Ó. Você pode clicar com o botão direito sobre o projeto, você vem aqui nessa opção New Project Group. O que vai acontecer? Você vai criar um grupo novo. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar um grupo de desenvolvimentos dei um OK, e aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar novamente com o botão direito aqui, ó, Move to Group, desenvolvimentos. Aí você já tem o projeto criado dentro do grupo que você acabou de criar, beleza? Então vamos criar aqui um novo grupo, ó, New Project Group. Vou criar aqui, ó, curso, tá? Vou chamar de curso. E aí vou dar um OK. Então tem aqui um segundo grupo. Então os nossos desenvolvimentos, né, o nosso aprendizado, ele vai estar aqui dentro do grupo curso, tá? Então você consegue fazer organização por conteúdo, né? Talvez por ambiente de trabalho, talvez por versão do seu aplicativo. Tá aí com você, por exemplo, você cria uma versão, aí tá aqui, versões do aplicativo Agenda, versões do aplicativo Calendário e aí por diante, né? Então só uma questãozinha de configuração para você aprender a lidar com isso, tá? E aí, o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Então nós vamos criar o nosso primeiro projeto. Vocês vão ver como que é fácil fazer isso. Tá vendo aqui, ó, tem deixa eu só restaurar aqui novamente para que vocês vejam, tá? Olha aqui, ó, vou dar um restore. Aqui tem os botões, ó, New Project, Open e Get from VCS. Nós já falamos desses botões, né, no vídeo passado, ok? Bom,
Então vamos lá, nós vamos criar o nosso primeiro grupo, mas antes de tudo, uma coisa bacana que dá para a gente fazer, aqui você tem a parte de Customize, essa parte de Customize, olha lá, Color Theme, Accessibility e Key Map, ok? Então, Color Theme você vai escolher a cor para você trabalhar, né? Então tem o Darkula aqui, tem o Alto Contraste e tem o IntelliJ, né? O próprio IntelliJ Light, olha só, ele fica branquinho, né? Você tem o High Contrast aqui que vai ficar dessa forma, tá? E prefiro aqui no caso trabalhar com o Darkula e fica mais suave para a gente utilizar. Aqui você tem a parte de plugins, né? E essa parte de plugins aqui, ó, são os plugins que o próprio Android você pode utilizar nos seus projetos para o Android Studio. Veja que eu tenho um plugin instalado aqui, que é o plugin do Kotlin, né? Esse plugin do Kotlin, ele já vem, conforme a gente falou, nessas versões mais novas aqui do Android Studio, ele já vem instalado, você consegue utilizar o Kotlin como linguagem de programação nos seus projetos. E aqui você tem o Learn Android Studio, que vai te deixar mais a par, né? É um help e recursos, tá vendo? Então tá aqui, ó. Você pode acessar esses menuzinhos da forma que você quiser. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, só voltando aqui um pouquinho no Customize, tá certo? Lembrando que você também tem tamanho da fonte, né? Enfim, esse Key Map aqui são o mapa de teclas dentro do Windows. Você pode importar configurações, você pode atuar em todas as configurações, tá? Isso é uma coisa bem bacana de se fazer. Bom, para criar o primeiro projeto, o que a gente faz, né? O que você faz para criar o seu primeiro projeto? Você vai dar um New Project normal, né? E ele vai abrir aqui então aquele assistente aqui para você criar o seu projeto baseado nos templates que você tem do Android Studio disponíveis, né? Então você tem aqui, ó, desenvolvimento para fone e tablet, você tem desenvolvimento para Wear OS, que são os reloginhos, né, que utilizam Android, beleza? Você tem desenvolvimento para Android TV e você tem desenvolvimento também para automação, é o que a gente chama da internet das coisas, né? Então, olha só, você tem uma gama extensa de possibilidades aí para você poder criar os seus desenvolvimentos no Android Studio, ok? Então, beleza. Nós vamos focar nos nossos vídeos no desenvolvimento de fone e tablet, beleza? Nós vamos fazer isso aqui. Como que vai acontecer isso, gente? Olha só, veja que na hora que você vai criar o seu projeto, você tem uma série de templates que você pode utilizar, né? Então você tem um Basic Activity, você tem um Button Navigation Activity, que é aquele layout que tem botão de navegação, né? Você tem a opção de No Activity, ou seja, você pode criar um projeto do zero, né? Na mão. Nós podemos até fazer isso, eu posso até mostrar essa opção para vocês, mas não é muito comum, tá? Porque você já tem aqui uma gama de templates que você pode utilizar, beleza? Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Olha só, Empty Component Activity. Então você tem uma série de coisas que você pode utilizar. Nós vamos escolher aqui, ó, para o nosso primeiro projeto, vai ser o Empty Activity, que já está até selecionado aqui, tá? Então ele já está selecionado o Empty Activity, ou seja, vai ser uma Activity vazia. Que história é essa de Activity, né? A gente vai entender isso para frente, tá? Mas só para você já criar o seu primeiro aplicativo, você vai ver aqui como é que funciona isso. Vamos dar um Next. Então tá aqui, ó, beleza. Primeira coisa é o nome do aplicativo. Então aqui, ó, você já vai definir
o nome do seu aplicativo aqui, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, app curso. App curso, tá? Quando você criou esse nome app curso, veja que automaticamente no campo package name, ou seja, o nome do pacote, ele criou um pacote aqui com um nome padrão com .example.app curso. O que é o pacote, né? Uma coisa importante que a gente vai ter que ter em mente é o seguinte: quando a gente fala de desenvolvimento Android, a gente vai desenvolver pacotes que nós vamos criar pacotes de desenvolvimento que vão fazer parte da nossa aplicação. Então, o próprio pacote aqui, ó, já é a aplicação em si, tá? E depois, numa futura publicação lá na Play Store, etc., o pacote vai ser o seu domínio, tá? Isso aqui, na verdade, é o domínio da sua aplicação, que vai ser o domínio que você vai utilizar lá na Play Store quando você estiver publicando os seus aplicativos. Por enquanto, nós não vamos nos preocupar com isso, tá? Aqui, outro detalhe, ele já cria, então, o caminho, né, para a gente poder salvar o nosso projeto. Então tá aqui, ó, Save Location, né, já está colocando aqui o caminho para a gente. E aqui recomendo que você mantenha, né, a não ser que você tenha aqui uma organização que você quer fazer. Eu já utilizo essa organização aqui, né? Então, dentro da minha pasta Android aqui, ele está criando uma pasta app curso. E aqui é a linguagem que eu vou utilizar para desenvolvimento. Então, eu posso usar Java ou Kotlin aqui no caso, tá? Então, eu vou manter por enquanto Java, tá? Que é o que a gente já falou, né? Que é nativo aí do nosso aplicações, né? Legado, é nativo. Então, a gente vai manter isso aqui, tá? E aqui tem um detalhe muito bacana, que é a versão mínima do SDK, ou seja, é a versão mínima que você vai utilizar para a versão mínima que você vai utilizar do Android para a sua aplicação. Repara o seguinte, tem aqui, ó, API 21 Android 5.0 Lollipop, tá vendo? Embaixo ele dá uma informação para a gente aqui, ó. Se você criar o seu aplicativo utilizando essa versão do Android, ele vai ser compatível com 98% dos dispositivos existentes. Então aqui, ó, nós vamos ter o conceito de API, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou pegar aqui uma API 27 do Oreo. Olha como é que já caiu aqui, ó, 78,7% dos dispositivos. Se a gente vier e escolher aqui uma versão que é bem mais recente, olha só, se eu escolher aqui a versão do Android 12, API 31, ela vai atender menos de 1% dos dispositivos. Por quê? Porque essa versão do Android ela é mais recente, né? Não são todos os dispositivos que possuem essa versão. Então, a gente vai atender poucos dispositivos, né? Claro que pode ter uma situação onde você vai desenvolver para versões mais novas do Android. Claro que isso vai acontecer, né? Mas você tem que ter em mente esse tipo de coisa. E olha só que ele mostra aqui para a gente um Help Me Choose. Esse Help Me Choose aqui, você clica aqui, ele vai te mostrar, olha só, ele te dá uma ideia, olha lá, o Android 4.1, que é a API versão 16, né? Ele atende 100%. E aqui assim vai, ó, API 10. Vamos ver aqui a 9.0, né? Que é o pai. A API 28, né? Ele atende 69.0. Então assim você tem uma dimensão, né? Do que está acontecendo aqui, como que você vai alcançar o seu público, tá? Então aqui você consegue ver esse tipo de coisa. Muito bacana esse recurso aqui que nos ajuda. Eu vou escolher aqui
tá? Aquela versão, eu vou escolher uma versão mais ou menos. Não, na verdade eu vou ficar lá com o Lollipop lá. Deixa eu subir aqui. Eu vou ficar com o Lollipop 5.1, tá? Esse Lollipop 5.1 vai atender 97,3% dos dispositivos, quer dizer, um alcance bacana, tá? Lembrando o seguinte, né, pessoal? Se você escolher uma versão do Android muito antiga, uma API mais antiga, por exemplo, essa API 16 aqui, 4.1, você pode ter dificuldade para fazer o desenvolvimento atual, né? Então, você tem que saber, você vai se acostumar com esse tipo de coisa na hora que você criar o seu projeto. Eu quero atingir um número maior de dispositivos, mas se eu também escolher uma versão muito antiga, eu vou ter dificuldade com o suporte, vou ter dificuldade com o desenvolvimento, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Vou manter aqui a API 22, Android 5.1, Lollipop e vou finalizar, tá? Vou dar um finalizar aqui. O que vai acontecer agora? Agora o Android Studio ele vai criar para a gente o nosso projeto em cima dessa API que nós escolhemos, tá? Olha aí, ó. Ele já está preparando o Workspace para um novo projeto utilizando essa API que a gente acabou de selecionar, tá? Muito bem. Aqui, ó, ele ainda está abrindo aqui algumas coisas e tal. Vamos deixar ele terminar essa configuração aqui. Na primeira vez que a gente faz isso, né, ele demora um pouco mesmo, tá? Porque é a primeira vez que ele vai carregar, que ele vai buscar, né? Aqui ele já está me dando até o arquivinho de dica aqui, ó, as dicas do dia. Então eu vou fechar isso aqui, que eu não quero isso agora, não vou precisar disso agora. E aí ele está criando aqui, ó, olha só, ele está criando aqui uma árvorezinha, ele vai criar uma árvorezinha que é a árvore do projeto, né? Você vai ver isso aqui. E olha só que bacana, ele já criou dois arquivos aqui, ó, activitymain.xml e o mainActivity.java, tá? São os dois arquivos que ele já criou aqui. O que significa, né, esses dois arquivos? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, na hora que ele acabar de rodar aqui a estrutura do nosso projeto, tá? Isso está demorando um pouco mais do que eu esperava. Eu vou deixar ele terminar. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente continuar o vídeo, beleza? E enquanto ele cria essa árvore aqui, ó, uma coisa que você pode, enquanto ele cria essa árvore aqui, uma coisa que você pode perceber é o seguinte, olha só, ele está fazendo download aqui, ó, de algumas coisas, tá? Então ele está sincronizando, ele está buscando recursos, tá? É bem legal que a gente pode acompanhar isso por aqui, olha lá, ó. Ele está buscando coisas, ele fez download, agora está importando aí, ó. Ele criou isso aqui, beleza? Então aqui, ó, a estrutura do nosso primeiro projeto Android já está aqui, beleza? Já está funcionando. Olha só. Então aqui, ó, eu tenho o pacote principal, né? Esse é o meu pacote principal da aplicação, ó, com example app curso. E aqui ele tem a classe, é uma classe, tá vendo? Um Czinho de classe aqui, ó, main activity. Olha o padrão Pascal Case, certo? E aqui tem mais dois pacotes que são pacote de teste, né, do nosso projeto, tá? Aqui isso tudo está dentro da pastinha Java, né? Então vou fechar aqui para vocês verem aqui, ó. A gente tem uma pastinha Manifest, tem uma pastinha Java, tem uma pastinha Res e tem o Gradle Scripts. Esse Gradle Scripts ele é muito importante aqui para a gente em vários aspectos, tá? Mas essa é a estrutura que a gente
tem na hora que um projeto é criado aqui no Android Studio. É isso que ele faz na hora que você pede para criar um novo projeto. Olha só, falando de classe, essa classe MainActivity.java aqui é onde nós vamos efetivamente programar a nossa aplicação. Então, a classe MainActivity ela vai ser análoga lá ao C#, ao método main, beleza? Então aqui no Android você vai ter uma classe main, onde você vai fazer o desenvolvimento da sua aplicação, ou seja, a parte de inicialização da sua aplicação, os códigos que você vai colocar ficarão todos aqui na MainActivity, beleza? Então com isso, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Nós não temos os métodos main, tá? Aqui vai ser a classe MainActivity, beleza? Bom, e esse ActiveMain.xml, o que ele é? Quando a gente clica nesse arquivo, olha só, você já tem uma prévia do layout que a sua aplicação vai ter. Então esse ActiveMain.xml é onde nós podemos configurar tudo que a nossa aplicação vai conter. Então, por exemplo, chaves, né, valores fixos, componentes que nós vamos colocar. Então, todo o desenvolvimento da nossa aplicação, ele é feito aqui na ActivityMain, tá? Tudo que eu colocar no layout, esse cara é o nosso arquivo de layout, tá? É o nosso arquivo de layout principal. E a escrita de código é feita na classe MainActivity.java. Então, olha aí. É igual quando você tem lá no C#, por exemplo, o arquivo .cs, onde você coloca todo o código e aqueles arquivos relacionados ao Informs, onde você faz a programação visual, né? Observa o seguinte, observa que aqui você consegue ver, ó, algumas coisas que você pode colocar, né? Alguns componentes que você vai poder colocar, enquanto que aqui é puro e simples código, beleza? Então o nosso primeiro projeto ele já está criado. Agora, o que falta fazer nesse projeto aqui? Nós vamos começar a explorar um pouco mais do ambiente, um pouco mais dos recursos, explicar um pouco mais do padrão do projeto, né? Como que o Android faz isso, mas isso a gente vai fazer na próxima aula, tá? Se eu colocasse esse projeto aqui para rodar, já rodaria? Fica essa pergunta para a próxima aula também. Vamos aproveitar o próximo vídeo para falar sobre isso, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Lembrando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até mais!